meninas, tudo bem com vocês? Sou Esther Felinsari, nutricionista e coach. Muito bom ter vocês aqui conosco novamente. Olá, eu sou a Kátia Couto, nutricionista, coach e chefe de gastronomia. Estou aqui com vocês novamente também. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Viviane Rulli, nutricionista, coach em emagrecimento consciente e facilitadora em Mindful Eating. E hoje temos um assunto bem importante para vocês. Um tema, né, dessa série. Qual é, Esther? Então, ao longo dessas últimas semanas, nós trouxemos aqui no canal vários vídeos com temas que envolvem a compulsão alimentar, né? Esse assunto, de fato, ele é muito sério e muitas vezes de difícil diagnóstico. E a gente focou numa abordagem mais leve, né, no nosso bate-papo, até um pouco descontraído, mas para alertar vocês sobre os sintomas desse transtorno, para realmente identificar, porque muitas vezes são sintomas banalizados, né? São tratados de forma muito corriqueira, as pessoas falam, né, que tem compulsão, quase que normalmente, né? Quase que normal ter uma compulsãozinha. Né? Um bombom a mais. Eu sou compulsiva. Então, a nossa ideia realmente é trazer essas informações embasadas cientificamente para vocês identificarem o que de fato é o transtorno de compulsão alimentar. Então, vamos lá. Bom, por que a gente quer trazer hoje um assunto? Hoje realmente vai ser mais sério, né? Por quê? Para que, caso você se identifique com algum comportamento, ou conhece alguém, né, que você ame, que você admira, que você tem muito carinho, que tenha esse comportamento, que você identifica esse comportamento, o que é muito importante é não ter medo e nem vergonha de pedir ajuda, né? Isso é extremamente importante, pedir ajuda, tá? Então, vamos lá. A compulsão alimentar, ela pode estar dentro de um transtorno de compulsão alimentar periódica, assim como eu posso ter um episódio isolado de compulsão e não ser um transtorno. Quem vai falar isso? Quem que vai bater o martelo? Quem vai dar o diagnóstico? O psiquiatra, tá? É o psiquiatra que vai dar o diagnóstico, vai analisar todos os critérios para fechar o diagnóstico. E o tratamento? O tratamento, a tríade aí, padrão ouro, é nutricionista, psiquiatra, psicólogo, né? A terapia. Bom, o que mais? Tenho aqui tudo anotadinho para a gente não esquecer de nada. Então, a gente vai falar alguns comportamentos. Vamos lá. Então, é uma ingestão, né? Um quadro onde a pessoa ingere muito alimento, uma quantidade muito maior do que a maioria das outras pessoas em situações semelhantes, né? E sob circunstâncias semelhantes. Isso é um ponto. Sensação de falta de controle, né, para parar de comer. A pessoa já não tem mais fome nenhuma, ela está consciente que não tem fome e continua comendo. E come muito rápido, engole tudo sem mastigar. Normalmente comer sem fome física é um dos critérios, né? Comer grande quantidade sem fome física. Comer sozinho, normalmente tem essa questão do ter vergonha de fazer isso, né? De comer dessa forma na frente de outras pessoas, porque então acaba que o episódio ele envolve vergonha, tristeza, culpa, todo esse sentimento aí. E às vezes a pessoa ela para de comer quando chega alguém. Né? Então, ela estava comendo e chegou alguém e ela para de comer. Né? Ela tem realmente vergonha. E medo de ser julgada, né? Também. Normalmente é aquela coisa, né? Mas você não para de comer, você come demais. Não entende, né? O transtorno, né? E comer mais rápido do que o normal, vocês falaram, muitas vezes por conta de estar comendo escondido mesmo, ou por achar que isso é algo culposo, né? Eu estou fazendo algo errado, então aí come rápido dela mesma e para os outros não verem. Comer até se sentir desconfortavelmente cheio, empanturrado mesmo. Comer grande
quantidade de comida, sem fome física, que a Esther já falou, vergonha de comer na frente dos outros. E, às vezes, esses episódios são planejados. Também podem ser planejados esses episódios, né? Normalmente, quando está sozinho. Culpa após comer, a Esther falou. Ansiedade ou depressão também é muito comum, né, nessas pessoas. Elas sofrem pela compulsão alimentar, sofrem muito. Em média, esses episódios ocorrem uma vez por semana, dentro de 3 meses. Né? Aí já pode levar em consideração, mas quem vai dar o diagnóstico é o médico. E aí o transtorno ele pode ser classificado, né? Leve, grave e extrema. Vai depender do quê? Do número de episódios de compulsão alimentar. Essa falta de controle, né? Existe uma falta de controle no sentido da incapacidade de evitar comer, sabe? O alimento está ali e a pessoa se sente angustiada, ela precisa comer aquilo que está ali, independente, né, de fome ou não. E também a falta de controle para parar de comer depois que começou. Né? Então, a gente tem essas 2 faltas. E eu falei, os episódios podem ser planejados. Acho que vocês falaram que sente vergonha, né? Essas pessoas, normalmente, elas têm essa dificuldade de planejar as refeições. E a gente citou aqui a questão da pessoa não comer com a fome física, mas são pessoas que tendem a ficar muito tempo sem comer. E aí, quando vão comer... quando vão comer, já estão com muita fome. Tem, às vezes, essa associação com alguma questão emocional. E em falar de estar de dieta, Vivi, é muito importante a gente mencionar aqui que, às vezes, essa pessoa até procura o profissional nutricionista para um tratamento aí para perda de peso, por exemplo, mas não relata os episódios de compulsão, né? Então, às vezes, a pessoa esconde do profissional também. Por isso que, às vezes, o diagnóstico é difícil. Porque o nutricionista, apesar de ser um profissional que não vai fechar o diagnóstico de transtorno alimentar, ele vai conseguir identificar quando o paciente relata. Então, é importante realmente vocês falarem isso com o profissional. O profissional está ali para auxiliar vocês, para direcionar. E o paciente de compulsão, ele tende a procurar, no caso, o nutricionista, com o objetivo de reduzir o peso e simplesmente não relata. E a última coisa que a gente tem que preocupar em um diagnóstico de transtorno alimentar é em fazer o que a gente chama de dieta. É a última coisa que a gente precisa pensar. Né? Não é indicado dietas, principalmente restritivas, para quem está passando pelo transtorno alimentar, de compulsão alimentar. Sim. Eu confesso para vocês, meninas, que eu já fiz isso no passado e que no passado não existia uma nomenclatura para isso. Né? Acredito que foi de grau leve, porque eu não fazia uma vez por semana. Mas o que eu fazia? Meus pais saíam de casa e eu atacava o armário e abria a lata do leite condensado e comia. E se alguém chegasse, eu tinha enfiado tudo na boca, escondia tudo para ninguém ver. Eu fiz muito isso, de ter coisas escondidas e fazer quando não tinha ninguém em casa. Esse tipo de coisa acontecia por quê? Porque era um alimento proibido, era uma coisa que a gente tinha que comer só quando fosse um evento tal e tal. Então, tinha uma compulsão assim. E às vezes comia isso e depois dava vontade de comer salgado. E aí comia de novo, daí comia o doce de novo, sabe? Bem fome emocional, né? Bem fome emocional. Então, não tinha essa nomenclatura assim. Mas se vocês me perguntarem como que eu saí disso, porque eu não sei, porque não, assim, eu não sabia que isso era um transtorno, então não sei, mas foi passando o tempo, acho que a vida me fez. Mas olha, os caminhos, mas é um transtorno. Ainda dentro dos critérios, eu ia falar exatamente disso, né? Que esses episódios de compulsão alimentar ocorrem em segredo.
Eu ia falar exatamente isso agora. E você falou que você esperava os pais saírem e para fazer, né? E tinha os alimentos escondidos justamente para as pessoas não verem. Então, é algo em segredo, é algo escondido, é algo porque você acha que você tem vergonha, você se sente culpado, né? E ainda temos aí um pouquinho mais de critérios, como os antecedentes, né? Os antecedentes mais comuns aos episódios, normalmente, têm relação ao afeto negativo. Raiva, tristeza, solidão. Temos também outros gatilhos, né? Outros gatilhos que podem ser os estressores interpessoais, restrições dietéticas, né? Faz restrição dietética, tem lista de pode e não pode, sentimentos negativos relacionados ao peso corporal, a forma, né, do corpo e ao alimento, né, e o tédio. Então, a pessoa olha no espelho, por exemplo, ai, detesto meu corpo, e vem aquela sensação ruim, vai lá e come. Aí vira uma bola de neve, né, porque aí se sente culpada, tal, e essa sensação de odeio o corpo porque, não sei, vamos dizer assim, ela acha que ela tem um peso que está excessivo, né, aí ela come. E aí esse peso tende a aumentar. Então, acaba sendo uma bola de neve, um ciclo que precisa de ajuda. É porque a pessoa vem com a sensação de vergonha, fracasso, porque frustração, vergonha, enfim, porque comeu demais. Aí depois se acha fora do padrão, vamos assim, não se encaixa no padrão, aí já na questão corporal. Aí, falta de força de vontade, né? Que a gente já falou aqui que não existe. Porém, na cabeça da pessoa, ela não tem força de vontade. Não consegue, ela é fracassada. E aí, esse ciclo não tem fim. Como é em segredo, ela não quer relatar isso para ninguém. E o alerta que a gente faz aqui para vocês é que falem, né? Que realmente relatem caso, né? Se identifique com alguma dessas características ao profissional. Porque mesmo que você não queira dividir com algum familiar, que às vezes não vai ser bem compreendido, relate isso para um profissional da saúde. E no caso aqui, preferencialmente o psiquiatra, né, que consegue fechar esse diagnóstico. Infelizmente, os transtornos, as desordens alimentares de uma forma geral, elas são realmente difíceis de se identificar, muitas coisas ficaram banalizadas, tem muitos relatos aí com tom, às vezes, até de quase que uma brincadeira, né? Com essa questão até do nome da compulsão. E aí a pessoa acha que aquilo é normal, entre aspas, né? Que ela pode continuar passando por aquilo ali. Então, de normal não tem nada, né? Nada. A gente vê pelo relato da Kátia, né? Que então, assim, era planejado, aí a gente identifica. Ela planejava isso porque ela esperava os pais saírem, então ela já tinha aquele alimento ali. E não relata isso para ninguém, porque tem vergonha. Então, realmente, o alerta que a gente faz é difícil, né? É mais fácil a gente falar para não ter vergonha, mas é que, de fato, relatem isso ao profissional da saúde. E olha que interessante. A prática de fazer dieta ela segue com o desenvolvimento do transtorno da compulsão alimentar em muitos indivíduos com transtorno. Né? Então, ela segue. Né? Então, o que a gente percebe? Que são pessoas que estão sempre fazendo dietas restritivas. Né? Tem tentativas frequentes de fazer dieta. Por quê? Porque os níveis de valorização excessiva, né? Valoriza excessivamente o peso, a forma corporal, tudo isso é maior nesse indivíduo com transtorno do que os indivíduos sem transtorno. A questão é que nem todo, né? Tem até uma frase aí que as pessoas falam, que nem toda dieta vai realmente gerar um transtorno, mas todo transtorno ele iniciou lá na dieta. Então, acaba que a dieta restritiva é como se ela fosse o gatilho para o transtorno alimentar. Todo mundo que fez dieta vai desenvolver? Não. Mas a gente não vai arriscar. Para que a gente vai entrar nesse ciclo de dieta se a gente sabe que não tem vantagem
nenhuma, nem para o emagrecimento. Exatamente. Um alimento proibido dá mais vontade de comer. E olha só que interessante, se tiver Nutri assistindo a gente. Bom, a gente já sabe que é mais comum em mulheres, né? Duas vezes mais comum em mulheres do que em homens. Mais prevalentes, olha só, entre indivíduos que buscam tratamento para emagrecer do que na população em geral. Então, nós, nutricionistas, temos que ficar bem espertas, bem de olho nisso, porque, em média, aproximadamente 20% dos pacientes que nos procuram para emagrecer podem ter algum grau de compulsão, de transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente tem que ficar bem atento, fazer a escala, né? A escala de compulsão alimentar, encaminhar para o psiquiatra, porque aí tem o tratamento ideal, né? E com certeza não é nem dieta restritiva, né? Então, a gente sabe que irresponsavelmente existem pessoas até com um número de seguidores gigante, blogueira fitness e outros, que esse número não quer dizer absolutamente nada, né? Que dizem que transtorno alimentar, que compulsão alimentar é normal e que não é nada normal, e que fazer jejum ajuda. Não, fazer jejum é super, mega, hiper contraindicado em caso de compulsão alimentar. A gente já sabe que restrição leva a compulsão, né? Então, dietas em geral, dieta restritiva, contagem de caloria, quantidade, isso imposto por alguém, é super contraindicado. Então, por isso que também a pessoa precisa falar com o nutricionista, o nutricionista precisa investigar e, se for o caso, encaminhar para um psiquiatra para fazer o tratamento padrão ouro, né? Porque o ideal aí que algumas pessoas relatam como uma solução. Na verdade, essa prática de jejuns prolongados, sem critério, pode até desencadear a compulsão, como a gente já mencionou aqui, né? São pessoas com características de ficar horas, horas e horas sem se alimentar. Então, esse jejum prolongado, a janela grande aí sem se alimentar, pode desencadear episódios, inclusive. É bom esse alerta, né? Que, primeiro que rede social, gente, não é consultório. A gente trabalha aqui no online, mas ainda assim algumas coisas são muito pontuais. Devem ser tratadas dentro do consultório. Então, blogueira... Exatamente. Então, e blogueira não são aquelas melhores pessoas, já que elas não têm formação na área, para ficar pedindo esse tipo de dica. Na verdade, elas nem deveriam andar, infelizmente. É uma grande irresponsabilidade ficarem falando tratamentos para compulsão, indicando jejum, dando dica de alimentos que inibem fome. A gente já está vendo aqui a importância de reconhecer, por exemplo, os tipos de fome, a fome física, né? Quem não assistiu o vídeo da semana anterior, assista, que tem uma prática excelente, inclusive, né? Para ajudar vocês a identificar melhor essa fome física. Então, não tem essa de alimento que inibe fome, alimento que reduz compulsão. Não. Alimento que reduz vontade de comer doce. Doce. Brigadeiro reduz. Então, assim, a gente tem que ser mais crítico, né? Com quem a gente segue, igual a Vivi falou, não ficar deslumbrado, né? Mas fulano tem não sei quantos milhões de seguidores, né? Então, milhões de seguidores não é atestado de capacidade, e nem de responsabilidade, e nem de ética. E isso acontece não só com blogueiros, né? Como, às vezes, até com um profissional da área da saúde. Né? Porque o ideal, nesse caso, é trabalhar com uma permissão de comer. Olha só como é o contrário do que todo mundo pensa, né? E isso é muito eficaz no tratamento para transtorno de compulsão alimentar, né? Por mais que as pessoas achem ao contrário. Por quê? Qual é o ideal? Cessar a mentalidade de dieta que a gente tanto fala aqui, né? Pensamentos, normalmente essas pessoas, elas cursam com um pensamento dicotômico, né? Então, é cessar pensamento dicotômico de tudo ou nada, 880, posso, não posso, alimento proibido, engorda, né? Eu até digo assim, é pegar o seu corpo de volta.
sabe? Pegar o seu corpo de volta, cuidar dele, desenvolver um cuidado. O que mais? Acabar com listas, né, de alimentos proibidos. Esse pode, esse não pode. Reconectar, de fato, o seu corpo com a comida, porque, com certeza, essa pessoa ela está bem desconectada do corpo e da comida, né? Então, tem que fazer as pazes com o corpo e com a comida, senão ela não vai conseguir sair desse ciclo. E sabe por que parece que a gente está na contramão, quando a Vivi falou que é trabalhar com a permissão? Porque a gente está tão imerso nessa mentalidade da dieta, tudo que a gente vê é proibido, não pode isso, não pode aquilo, que parece uma loucura quando a gente fala que a gente precisa trabalhar com a permissão, nadar contra a maré, né? E ir no caminho contrário. Por quê? Porque a gente está assim, ó, de informação de coisas proibidas, né? O que chega para a gente de conteúdo é que isso não pode, isso faz mal, isso aumenta a compulsão, ou isso vai aumentar a sua gordura, ou o contrário, né? Essa lista de alimentos que inibem a fome, enfim, aumenta a saciedade. Então, como a gente está tão imerso nesse mundo errado, que fique claro que não está certo só porque tem muita informação, parece que a gente está fazendo errado, né? Fica com uma sensação de será? Será? Vai com medo. E olha só, né? A gente leu mais de 10 artigos, entre artigos e livros, para falar hoje com mais propriedade, né? Na verdade, toda a série, né? E o que a maioria dos artigos têm em comum? Que a duplinha, dieta e exercício físico, é ineficaz, tanto para tratamento de obesidade como para transtorno de compulsão alimentar periódica, né? Então, não é exatamente, a permissão se mostra muito mais eficaz, né? É trocar o pode e não pode, por eu quero, não quero, e consciente, né? Fazer as minhas escolhas, ouvindo o meu corpo de forma atenta e consciente. E é bom deixar claro aqui que quando a Vivi fala de ineficácia de dieta e exercício físico, a gente não está indo contra a pessoa se exercitar e comer bem. Pelo contrário, é não fazer isso com o único objetivo de emagrecimento. Eu vou ficar horas na academia só para emagrecer. Não, é encontrar o prazer na atividade física e encontrar o prazer na boa alimentação. Sim, a dieta restritiva imposta por outro. Exatamente. Né? E o exercício físico também é um fardo, um sofrimento, não vai durar. Exatamente. Fazer um exercício que você goste, que você curta, que seja dançar, que seja andar, que seja pular, que seja cantar, que seja exercício. Para a vida, né? Que seja para a vida. E aí, eu anotei aqui para fazer um adendo mesmo em relação ao estresse crônico. Por quê? A gente falou do jejum, né? Que o jejum, ele é contraindicado no caso da compulsão alimentar. E qual também uma super esse barulho é do homem cortando grama? Ô, vizinho da Kátia! Parou. Ajuda a gente. Ó, qual é uma das super contraindicações para o jejum? O estresse, né? A pessoa estressada, com estresse crônico, ela não deve fazer jejum. Então, mais um outro motivo, né? Porque então a pessoa pode, normalmente, ter o transtorno de compulsão alimentar periódica e estar estressada, né? Porque isso produz fatores endócrinos, alterações hormonais, estresse crônico e imunológico. Olha que interessante, esses fatores eles contribuem para o excesso de peso, né, para o acúmulo de tecido de gordura, né? E, olha só, todo esse fator bioquímico, ele pode afetar o apetite e o comportamento alimentar, que pode levar ao transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, é mais um motivo, né? E no próximo vídeo, nós vamos falar de intervenções baseadas em atenção plena, que vai reduzir o estresse, que vai reduzir a ansiedade, que vai reduzir a reatividade, mas a gente fala mais no próximo vídeo.
Bom, meninas, a gente espera que vocês tenham gostado. Se quiser deixar sugestão aí para temas futuros, fiquem à vontade, só deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com quem você ama. Você desconfia que você conheça alguém com sintomas parecidos com o que a gente relatou aqui, não deixe de indicar esse vídeo para essa pessoa. Com sintomas parecidos e fazendo jejum ainda. E vai ser super legal, porque no próximo vídeo o exercício é se conectar consigo mesmo, e só aí que a gente vai poder sair desse circuito. Muito bem. Beijão Tchau, para todo pessoal. mundo. Até o próximo vídeo.